Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, o primeiro programa desse ano de 2025. E eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo, que rezou por mim, pela minha ordenação sacerdotal. Agora estou apresentando pela primeira vez já como padre. Quero agradecer à Fundação Nazaré, quero agradecer aos padres capuchinhos, da Paróquia Santíssima Trindade, a meu filho, a todo mundo que me acompanhou todo o ano passado, todo nas orações. Quero agradecer a todos pelo apoio, pelo incentivo, pela oração, por todos aqueles que me apoiaram nessa longa caminhada, nessa jornada. E vamos continuar trabalhando, vamos continuar agora nesse ministério que eu, com certeza, tenho a certeza que vai ser muito profícuo, muito produtivo, tá bom? Muito obrigado a todos. E o programa de hoje vai tratar de um assunto muito importante. Vamos começar hoje com chave de ouro, já recebendo aqui os responsáveis aqui na Arquidiocese pela campanha da Fraternidade de 2025, que vai falar sobre fraternidade e ecologia integral. É um tema muito importante que a gente quer tratar logo de início, já com carrão de cena. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso bispo auxiliar, Dom Paulo Andreoli, que está aqui nesta noite conosco. Boa noite, Dom Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, muito obrigado, Padre Theo, e parabéns por esta missão. Certo. É uma continuação do ministério que já estava exercendo de uma forma diferente, de uma forma ainda mais radical de doação. Que bom, parabéns. Muito obrigado. E a irmã Regiane, filha da Caridade, que está aqui conosco mais uma vez, sempre conhecedora desses temas da campanha. Muito obrigado, irmã Regiane, seja bem-vinda. Obrigada, Padre Theo. Parabéns também, Deus abençoe a sua missão. A nossa igreja de Belém ganha muito com aqueles que dizem sim a Deus. E é uma alegria a gente poder compartilhar hoje com todos sobre a campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Eu quero logo começar mostrando aqui esse aqui é o texto base da campanha da Fraternidade. Deixa eu segurar direitinho para que meus dedos não atrapalhem. Está aqui, ó. Esse aqui é o texto base. Deixa o Nelson. A gente vai falar aqui. Esse é o texto base, fala de ecologia integral. Esse aqui é o manual. O manual, na verdade, No manual tem o texto base, tem tudo, já está à venda. Você pode ir nas livrarias católicas, todas elas já têm todo o texto base, e daqui a pouco a gente vai falar de todo o material que tem, que tem à venda, distribuído também para que você possa adquirir. Mas antes disso, eu queria perguntar aqui para Dom Paulo, qual é a importância da campanha da Fraternidade, quando ela começou na igreja, o que é a campanha da Fraternidade? Apesar de todo ano a gente dar ênfase na campanha, mas sempre há alguém que não conhece, que é a primeira vez que está assistindo ao nosso programa, Dom Paulo, por favor. Então, a campanha da Fraternidade começou há muito tempo atrás, aqui no Brasil, nos anos 70, e continua até hoje. A gente não pode imaginar a nossa quaresma sem campanha da Fraternidade. A campanha da Fraternidade sempre toca o tema da fraternidade, justamente este ano, fraternidade e ecologia integral. Se tivesse mais fraternidade, não falaríamos sobre também os problemas da ecologia, porque o ser humano encontraria o seu lugar, que é aquilo de cuidar e cultivar este planeta Terra que Deus nos ofereceu como um grande jardim. Então, um tempo de conversão integral, não somente ambiental, social, total, completamente. Isto nos repõe de novo no equilíbrio com Deus, nos relacionando com Ele como Pai, no equilíbrio com os seres humanos, reconhecendo eles irmãos e irmãs, e no justa relação também com o meio ambiente, que é este jardim que Deus nos deu para que nós pudéssemos cuidar dele. É interessante, irmã Regiane, que esse tema, estávamos até conversando antes do programa, que surge agora, como ecologia integral, é bem sugestivo, porque o mundo está vivendo um problema de ecologia, O Papa Francisco, na Laudato Si, já alertou para nós, mas agora parece que todo mundo sente, porque alguns anos atrás
falava de ecologia, eu achava uma coisa meio estranha, né? Ecologia. E já foram aqui na pesquisa que fizeram, já 8 campanhas da fraternidade já sinalizavam. Algumas já começou lá em 79, já se falava de preservar o que é de todos, coisas assim. Mas agora o tema ninguém pode colocar para baixo do tapete. É um problema a ecologia, é isso? Isso. E nós temos assim essas 8 campanhas que nos antecedem a essa de 2025, elas vieram tratando de temas bem marcantes, como a água, os povos indígenas, a terra, né, cuidar das pessoas. E a gente tem esse ano aquilo que o Papa trabalha na Laudato Si, muito importante se eu fazer essa retomada, porque o texto base, ele tem essas orientações claras de citações da Laudato Si e Laudato Deo, porque é um reforço que o Papa nos fala com relação ao cuidado com a casa comum. Então, dentro da Laudato Si, o Papa Francisco traz essa importância da ecologia integral. Ao longo dos anos, os santos padres da Igreja, eles foram trabalhando a questão da ecologia, na linha criacional, ambiental, humana, até chegarmos na compreensão de ecologia integral, diante dessa realidade que nós vivemos hoje enquanto mundo da crise socioambiental. Então é uma temática muito relevante para o nosso tempo, sabendo que a nossa Igreja, ela nos ajuda ao longo dos anos a fazer esse percurso, 79, 86, 2002 para cá, a gente vai ter temáticas sobre a nossa questão da casa comum. A Laudato Si, Dom Paulo, coloca um pouco mais para nós, qual foi a importância da Laudato Si para a Igreja? Estamos celebrando o 10º aniversário da Laudato Si e a Igreja olhou juntos na direção do meio ambiente, da natureza, como um lugar sagrado. O ser humano não se coloca em cima, mas se coloca como cuidador, aquele que cuida desse planeta Terra. Então, São Francisco nos ajuda a redescobrir a água como irmã, o sol, a lua. Então, não é algo para explorar, como infelizmente no tempo alguém interpretou em forma errônea também, o Gênesis, mas é algo que nós temos que cuidar para que a natureza bem trabalhada possa providenciar o alimento de cada dia e, assim, de uma forma nobre, nobrizando também o trabalho para transformar aquelas ressourças que Deus nos dá em alimentos e em coisas importantes para o ser humano. Muito bem. Aqui, o cartaz já é esse aqui, né? Vamos começar a falar um pouquinho do cartaz. Tem o tema é a Fraternidade e Ecologia Integral, e Deus viu que tudo era bom. Aqui, vou mostrar de novo, se der para dar uma focalizada melhor, Nelson, dar uma fechada aqui para que o... Isso. Olha aqui. Isso aqui é o cartaz. O que é que aparece no cartaz, irmã? Vamos aqui destrinchar um pouco mais o cartaz. Bem importante. O cartaz, como todos os anos, ele traz o grande destaque do tema em cima, a Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema, uma iluminação bíblica, Gênesis 1:31, e Deus viu que tudo era muito bom. E nós temos as duas imagens aí, tanto da parte da natureza quanto da área urbana. A natureza, ela representa os nossos biomas brasileiros. Nós temos ali representando o nosso bioma amazônico, a nossa linda onça pintada, né? E aí nós temos as imagens das árvores, dos animais. Nós temos a imagem urbana, porque nós temos um mundo que cresce cada vez mais na linha urbana. Então, como que nós vamos fazer esse trabalho de sermos guardiões da criação num mundo que cada vez mais é urbanizado? E a gente não pode deixar de dizer sobre o centro do cartaz, que é a imagem de São Francisco, né? A imagem dele é para dizer que ele fez um grande processo de conversão, como a Quaresma nos pede. Ele se converteu para esse cuidado de perceber em tudo a harmonia. São Francisco é esse grande exemplo de quem conseguiu ver, né, na relação com a natureza, com os seres humanos, com Deus, essa harmonia necessária. E acima da cabeça de São Francisco nós temos a cruz, que é um símbolo muito forte dentro da Quaresma, esse grande convite da esperança, porque a motivação, Padre Theo, para a campanha da fraternidade é muito importante. São várias motivações, né? Nós temos o grande jubileu que nós estamos vivendo da encarnação, Peregrinos da Esperança. Nós temos os 10 anos da Laudato Si, a confirmação com a Laudato Deo,
Nós temos os 800 anos do Cântico das Criaturas, por isso também essa grande imagem de São Francisco e também a família franciscana que nos ajuda nessa espiritualidade. Nós temos também a celebração do Concílio, né, de Nicéia, de 1700 anos do Concílio de Nicéia. E nós temos aqui na Amazônia também, esse ano em Belém, a COP30, né? Então, tudo isso é motivo para a gente trazer presente a campanha, e a Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração foi quem sugeriu esse tema para a campanha 2025. Então, para entender como a nossa igreja ela tem uma catequese bonita para nos inspirar a viver a campanha da fraternidade no tempo da Quaresma. E traz, quer dizer, o cartaz já é uma própria catequese, né? Que traz essa ideia de... E São Francisco, ele é o pai da ecologia. Ele também sugere isso, né, Dom Paulo? Que a gente possa, a partir da espiritualidade franciscana, pensar um pouquinho mais nessa ideia da irmandade, da ecologia, da proteção da natureza, e pensar que nós cristãos também somos responsáveis por essa casa comum, não é isso? Somos responsáveis, guardiões, e a partir da nossa fé, a fé se traduz em cuidado, né? Nós acreditamos, se a gente acredita que Deus é o Criador, se a gente acredita que Cristo, nosso Redentor e Salvador, consequentemente, nós teremos respeito por tudo que foi criado e tudo que foi redimido por Cristo, que são os nossos irmãos. Então, nós sabemos como tudo está indo na direção do cumprimento, da plenitude, voltar de novo àquele que é o sonho de Deus, aquele desta harmonia com todas as coisas criadas, a harmonia entre os irmãos, a harmonia com Deus. E nós, como igreja, como cada batizado, temos que trabalhar, temos que esperançar a humanidade a partir do jubileu, para que realmente possamos ser sinais de esperança, de comunhão, de respeito com o que Deus criou. Muito bem, nós estamos aqui hoje falando sobre a campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade, Ecologia Integral. E eu soube que vamos ter vários encontros, né? Dia 1º houve um encontro das lideranças, é isso? Houve um encontro das lideranças. Isso. Das lideranças, qual foram as lideranças que foram para esse encontro? Nós tivemos nesse encontro com 600 pessoas na Faculdade Católica de Belém, no Centro, né, de Cultura, com a presença do padre Jean Paul, que é o nosso grande animador das campanhas a nível nacional. Nós contamos com a presença de 5 pessoas de cada paróquia e áreas missionárias, e também a representação de algumas pastorais e movimentos da nossa arquidiocese. Então foi um momento muito rico para nós de aprendizado dentro dessa dinâmica que é o ver, o iluminar e o agir. Então o padre Jean Paul nos ajudou a mergulhar nesse sentido profundo que é a campanha da fraternidade. Muito bem, a gente vai com o nosso apoio cultural, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho dessa dinâmica do ver. Antigamente era ver, julgar e agir. Hoje é ver, como é, irmã? Iluminar. Ver, iluminar. E agir. Ver, iluminar e agir, tá bom? Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, e a irmã Regiane, filha da Caridade, que estão falando para nós sobre a campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral, né, que é o tema da nossa campanha da Fraternidade deste ano, que é para ser vivido de uma forma intensa na Quaresma, mas é durante todo o ano, né? Ou seja, é o tempo forte que a Igreja coloca na Quaresma para que a gente possa pensar como fraternalmente podemos dar um gesto concreto de resposta social. E a campanha da fraternidade é uma experiência bem brasileira, né, Dom Paulo? Bem brasileira. Eu cheguei no Brasil e descobri, fui até em Brasília para estudar o curso de língua portuguesa e vi na parede muitas imagens a partir lá nos anos 70, que começou esta campanha da fraternidade, e fui olhando. A gente via inclusive que algum tema ia se repetindo, e um deles era justamente a questão ecológica. Então, é uma experiência tipicamente brasileira, que está unificando o Brasil também, neste tempo de Quaresma, através de temas que são bem escolhidos, a partir do ver, de um ver muito objetivo da realidade. A gente vê como sempre
a campanha da fraternidade responde a uma necessidade real. A gente pode pensar e olhar, quem fica de olhos abertos e de ouvido aberto, percebe o grito da humanidade, do nosso planeta Terra. E a gente se pergunta, quem vai responder a este grito? Vamos deixar esta nossa terra morrer, que somos nós? Lembramos a resposta de alguns mártires também. Irmã Dorothy, ela respondeu a este grito, este clamor da floresta, da terra, reconhecendo que atrás da floresta e da terra tinha um povo, este povo que ela amava, pelo qual ela se doa completamente. Portanto, a pergunta é, quem se importa dos gritos do nosso planeta Terra? A Igreja se importa e mostrou no tempo como esta seja uma preocupação da Igreja, porque a Igreja cuida do bem integral da pessoa. Irmã, aqui fala nesse texto base, né, no texto aqui, sobre os biomas brasileiros. O que é o bioma? Qual é a importância de um bioma? Saber que para nós, né, que vivemos neste país, cada realidade, por exemplo, nós que somos amazônicos, a gente é acostumado com esse clima quente e úmido. Então, o nosso bioma é muito ligado às florestas, né, aos animais que são próprios daqui, aos nossos grandes rios. Os biomas, diferentemente de cada região do Brasil, eles representam aquilo que é a fauna e a flora, aquilo que Deus fez e viu que tudo era muito bom. Acho que o grande destaque, Padre Theo, quando a gente fala dos biomas, é como Deus criou o mundo de uma forma muito agradável para o ser humano viver. E essa harmonia, com o tempo, ela foi sendo quebrada. Tanto que o texto base, logo no ver, ouvir a realidade, ele apresenta como tudo foi criado com muito amor por Deus. E até o dia do descanso é para dizer que a terra também precisa descansar. E o jubileu, ele nos lembra isso. Quando nós estudamos o livro do Levítico, a gente percebe o que era a preparação para um jubileu, que a gente precisava também deixar a terra descansar, para que realmente a terra depois voltasse a produzir de uma forma mais satisfatória. Então, olhar para os nossos biomas brasileiros é pensar como Deus criou, como Deus cuidou da gente de uma forma tão boa e aos poucos a gente vai deixando com que isso vá se destruindo. Por isso que o texto base apresenta primeiramente essa beleza da criação, que a gente precisa contemplar, o chamado a contemplar, e infelizmente a gente entra naquilo que é alarmante, que é a crise socioambiental. Uhum. E outra coisa que o texto fala, que eu queria que vocês falassem aqui, que é ver, ouvir, né? O primeiro é ver, ouvir. Ouvir também o clamor dos povos originários, né? que sofrem muito, Dom Paulo, a comunidade indígena, a comunidade quilombola. O texto fala sobre isso, sobre a necessidade também de ouvir essas populações que estão sendo também dizimadas, e a Igreja se preocupa com isso. Como é que o texto fala para a gente ver e ouvir também o clamor dessas pessoas, das populações ribeirinhas, de pessoas, principalmente na Amazônia, que ainda não tem nem a possibilidade de receber uma evangelização? Como é que está esse ouvir essa população? Realmente, as pessoas de tradições originárias, elas vivem mais na relação com a natureza. Portanto, eles são tipo um termômetro do que a natureza está sofrendo. E parece que a temperatura está muito alta, uma febre muito grande no nosso planeta Terra, do ponto de vista da natureza, a poluição, os garimpos, a exploração desregulada. Então, eles que vivem dependendo do dia a dia, porque o acúmulo faz parte um pouquinho da nossa cultura ocidental, os povos originários, respeitando o ritmo do tempo, do crescimento dos animais também, da vegetação, eles usam o estreito necessário pelo dia a dia. Portanto, eles respeitam, mas percebem que este equilíbrio está sendo desrespeitado, está sendo quebrado este equilíbrio. Eles que dependem deste ritmo estão se sentindo muito prejudicados. Portanto, a atenção aos povos originários nos envia também ao respeito do nosso planeta Terra. Uhum. E o texto também incentiva a discussão disso com os governos, irmã? Por exemplo, conversar, por exemplo, uma presença da Igreja também nos conselhos, porque há necessidade que os cristãos estejam presentes nesses conselhos paritários, né? Porque assim,
Onde que se fazem as leis? Nos conselhos paritários. A importância de chamar os cristãos que entendem do assunto, né? Porque esse é um assunto muito particular, muito preciso, muito específico, essa questão socioambiental, né? A senhora falou de uma crise socioambiental. Os cristãos não são convidados a estar presentes nesses conselhos? Sem dúvidas. Eu penso que esse momento é um momento de sensibilização em todas as nossas paróquias, nas nossas escolas, onde nós estivermos enquanto igreja, sobre esse tema da ecologia integral. Porque nós precisamos fazer a voz da criação acontecer no nosso meio. O ver, ouvir a realidade é muito interessante porque tudo é iluminado pela palavra de Deus. A gente tem no início a criação. O livro do Gênesis é muito destacado na compreensão do ver, ouvir, porque Deus viu que tudo era muito bom. Ao longo do texto base nós vamos ver essa repetição desse texto bíblico, que é o texto iluminador do lema da CF. E nós temos 4 pontos importantes no ver, que é a crise socioambiental, os desafios para a superação da crise, a importância da ecologia integral e a nossa conversão ecológica. Aí eu respondo ao Padre Theo. A conversão ecológica nossa é justamente que nós possamos realmente ter uma voz ativa na sociedade. A gente reza para que o nosso mundo seja um mundo melhor, mais justo, em que toda a criação seja respeitada, mas como também nós estamos nos comprometendo com isso. Naquilo que a gente realiza enquanto ação pessoal, como ação comunitária, ação enquanto igreja, enquanto sociedade. Então, os conselhos, né? Nós temos os conselhos próprios para cada âmbito da sociedade e principalmente para essa questão ambiental hoje é muito forte, porque nós sabemos que o desmatamento, as grandes queimadas têm causado um prejuízo muito grande, principalmente na nossa região amazônica, como nós vivenciamos em Santarém em 2024, né, aquela grande poluição, as pessoas com sérios problemas pulmonares. Então, como que nós estamos realmente fazendo esse enfrentamento a partir da conscientização da necessidade de cuidado com a casa comum, de vivermos a sobriedade feliz. E criar uma consciência, você está falando de uma criança, uma conversão ecológica. Conversão ecológica. Eu estava pensando antes do início do programa, é preciso fazer uma conversão, né? Assim como a gente tem que mudar, como é que o pessoal da nutrição diz, uma reeducação alimentar, né? Quando a gente está mais acima do peso, que precisa estar comendo muito carboidrato, comida processada, muitos refrigerantes, você precisa reeducar. Temos que fazer uma reeducação ecológica, porque não fomos educados a jogar o lixo na rua e plásticos, essas coisas. É isso que a campanha propõe? Tem insistido. Porque há necessidade de uma mudança de mentalidade, irmã. Perfeito. É uma mudança de mentalidade. E é interessante que ao longo das formações, né, a gente percebe esse reforço sobre a mudança de mentalidade. Quanto tempo a gente leva para mudar uma mentalidade? Né? E como a gente precisa realmente compreender que o descartável, se a gente tiver um uso realmente excessivo, daqui a pouco a gente não vai ter onde colocar esse lixo. E são práticas pequenas que nós podemos utilizar até mesmo nos nossos encontros, as nossas garrafas, né, que a gente pensa que é uma coisa simples, mas se todo mundo adotasse uma garrafa, como seria diferente, porque nós iríamos utilizar menos os copos descartáveis. Então, o pecado ecológico que o Papa Francisco denuncia na Laudato Si é retomado no texto base como um processo que a gente precisa de conversão ecológica. Quantos pecados a gente comete contra a natureza e como a gente contribui também com a nossa omissão. Outra coisa que a gente tem ambiental, não sei se aqui ainda não tive tempo de me debruçar sobre o texto base, é sobre a questão dos resíduos sólidos. Ele toca nesse assunto? Toca, o grande problema dos resíduos. Nós vivemos em Belém o problema dos resíduos sólidos. Onde colocar o lixo, né? Olha só quanto problema tem, porque esse problema afeta o irmão, afeta o seu irmão e principalmente os mais pobres, os mais vulneráveis, aqueles que sofrem mais com o lixo, com a lama, com isso aí, né? Esse é um ver e ouvir, né, Dom Antônio? Exatamente, temos que reconhecer quais são os problemas visíveis no nosso dia a dia. A gente percebe realmente um exagero deste uso
de coisas, de produtos descartáveis. Nós temos que, primeira coisa, a sobriedade feliz, como a irmã já falou. Ou seja, saber viver com menos e com o essencial. E também procurar coisas de qualidade, para que não possamos descartar, por exemplo, frequentemente o que a gente compra. Não precisa, a gente usa. Antigamente a roupa era até dada, eu usei muitas vezes, roupa, calça, camisa de meus primos. Ele era 2 anos mais velho do que eu, então minha tia passava para minha mãe e a gente usava. Eram produtos bons, podia ser utilizado muito, né? Hoje a tendência é aquele de usar e de abusar também. Então, nos educarmos de novo a usar do essencial e ser feliz. E também evitar o que não é necessário, no sentido descartáveis, podem ser justamente substituídos. Ou encontrar uma forma de reciclar o que foi descartado, porque a correria sabemos como nos leva a usar estes produtos, mas podemos também reciclar estes produtos. Inclusive, durante o nosso encontro, assumimos também um compromisso. Isso. Qual foi? Interessante isso. Nós assumimos o compromisso antes de acontecer. Nós assumimos o compromisso de cada um de nós levarmos o nosso talher e o nosso copo para o encontro. E lá nós recebemos para o almoço a marmita ecológica, para que cada um levasse sua marmita para casa e pudesse plantar, né, uma plantinha, um compromisso nosso de que todos nós possamos ajudar, né, na construção de um mundo melhor a partir de cultivar uma planta. Então, foi algo assim muito interessante, porque pela quantidade de pessoas, que nós éramos 600 pessoas na faculdade, né, é um motivo de louvar a Deus porque nós conseguimos fazer isso. É uma ideia que talvez possa ser implantada em outros encontros, né, irmã? Com certeza. certeza. Que não seja só um encontro ali porque foi da campanha, mas eu já vi em outras assembleias paroquiais, as pessoas levem a sua garrafa, né, leve o seu, né, seu copo, o seu copo, talher. leve o seu talher. Poderia ser uma prática que a arquidiocese poderia já sugerir, né, uma conversão ecológica, porque a gente precisa ter essa mudança, ter essa conversão. Já ser um trabalho na própria catequese, Dom Paulo. Sim. Inclusive, na Itália também tenho esta experiência. Tem produtos que, para produzi-los, tem um gasto maior. Por exemplo, são produtos biológicos ou como é que chama? Onde colocamos a comida, que isso pode ser biológico. Isso tem um custo maior. Então a gente aprende a não gastar mais no sentido de agora tenho que dobrar o seu salário para conseguir continuar o meu ritmo, mas diminuir o desgaste e usar produtos de mais qualidade que são biodegradáveis ou podem ser reciclados. Então, uma mudança de estilo, também de quantidade de produtos para aumentar a qualidade. Muito bem. Estou aqui falando com o Dom Paulo e com a irmã Regiane sobre Fraternidade e Ecologia Integral, campanha da Fraternidade 2025. A gente vai para mais um apoio cultural, depois a gente volta com Iluminar e Discernir, e depois o que é, irmã? O agir e o propor, tá certo? A gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a campanha da Fraternidade 2025, cujo tema é Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema é Deus viu que tudo era muito bom, Gênesis 1, 31. Recebendo aqui o nosso bispo auxiliar, Dom Paulo Andreoli, e a irmã Regiane, que é filha da Caridade. Falamos sobre ouvir, que é uma metodologia da igreja que fala sobre o que é que a realidade nos mostra sobre esse tema, né? E agora vamos sobre o iluminar, discernir. Irmão, o que é que a nossa Patrícia, o que é que a Bíblia fala sobre isso, o Papa Francisco, quais são os textos que nos iluminam sobre essa problemática? Eu faço aqui um destaque, Padre Theo, para aqueles que nos ajudaram na elaboração do texto base. E dentre essas pessoas, Mariana é uma teóloga, biblista, né, muito jovem. Inclusive, foi ela quem nos orientou no Seminário Nacional sobre a campanha da Fraternidade em 2024, quando nós fomos a Brasília. E ela nos apresentou o Iluminar Discernir,
fazendo um caminho para a gente muito pedagógico, porque o iluminar ele está dividido em 3 momentos especiais. Primeiro, a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Não tem como a gente dizer campanha da fraternidade sem passar pela palavra de Deus. Na verdade, o texto base todo, do início ao fim, ele tem menções à palavra de Deus. E aí nós vamos ter a criação, né? O texto do Gênesis é um destaque no iluminar, para dizer que quando Deus criou, ele foi vendo que tudo era bom, até ele dizer que tudo era muito bom. Então, imaginemos o nosso olhar de contemplação. Aqui é um olhar realmente dos povos originários, e aqui a gente lembra muitos povos indígenas, esse olhar de contemplação, que também foi o olhar de Francisco de Assis. Como ele contemplou a natureza criada, e quando ele compôs, há 800 anos atrás, o Cântico das Criaturas, o que foi que ele disse diante do sofrimento que ele já estava vivendo da doença e quase já próximo da morte? De dizer, louvado seja meu Senhor. Compreender que a irmã água, a irmã terra, o irmão sol fazem parte da nossa vida. Depois nós temos um caminho de todos os textos que dizem o quanto a gente precisa se unir, né, à criação. E a própria Eucaristia, né? A própria Eucaristia é destacada no texto base como o sentido da partilha, né? Quando Jesus parte o pão, no sentido de que é possível a gente partilhar para viver bem, ninguém precisa acumular. A Eucaristia também é um caminho para a compreensão da ecologia integral. Depois a gente tem o percurso que passa pelos padres da igreja, né? Os santos padres, ao longo dos anos, eles foram construindo documentos que foram nos ajudando a compreender que nós não dominamos a criação. Nós fazemos parte dela, nós somos convidados a cuidar, a guardar a criação. Então a expressão domínio, o texto base explica muito bem quando a gente lê no livro do Gênesis e o homem vai dominar a terra, o ser humano vai dominar a terra. O domínio é ligado ao cuidado e a gente precisa compreender muito isso. O Espírito Santo, o Espírito Criador, é um destaque muito grande, né? Essa palavra e esse sopro de vida a partir do Espírito Santo. E os padres, os santos padres da igreja, a gente percebe essa motivação do Espírito Santo para a gente ir compreendendo ao longo dos anos que existe a criação, existe uma relação com esse ambiente, existe uma relação humana e o Papa Francisco, pela Laudato Si, que é um grande presente para nós, todos nós somos convidados a estudar essa carta. Esse convite do Papa é de ver a ecologia como uma ecologia integral. E, por fim, não menos importante, os saberes dos povos originários. E aqui, Padre Theo, a gente vai ter uma riqueza no texto base, porque nós vamos ter as ervas que curam, né, a sabedoria desses povos, que sabem o tempo da plantação, que sabem quando a gente deve fazer isso ou não para não agredir a nossa casa comum. Então, muito a gente tem a aprender com os nossos bisavós, os nossos avós nos deixaram um legado dos nossos ancestrais sobre o cuidado com a casa comum. Quanta coisa, né, a gente pode aprender, né, Dom Paulo, com essa lógica de que a ecologia nos ensina que a lei de Deus colocada na natureza é sábia e dali a gente aprende também a amar o irmão. A partir da natureza a gente ama o irmão. Essa corresponsabilidade cristã ajuda a gente também a viver a partilha, o amor, os valores cristãos, não é isso? De fato, no equilíbrio também dos povos indígenas, com eles aprendemos a usar somente do que for necessário, né? E se a gente realmente ama os nossos irmãos, a gente vai respeitando também aquele ambiente do qual aquele nosso irmão depende, aliás, que nós também dependemos. Aprendemos muito com o meio ambiente, que se olharmos o planeta Terra lá a partir da Lua, a gente não vê as fronteiras. E tantas lutas, tantas guerras estão acontecendo hoje por causa dessas fronteiras, que foram os seres humanos que colocaram. Mas já o ano passado, o Papa nos lembrou que somos todos irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs que moram no mesmo planeta Terra, não tem fronteiras. Por isso, até o espírito de cada batizado, cada sacerdote, cada bispo é para a humanidade inteira. Que nós estejamos aqui ou ali, hoje numa paróquia, amanhã em outra paróquia, hoje numa diocese, amanhã em outra diocese, isto é relativo. Pelo tempo que a gente está no lugar, a gente trabalha com todo o nosso ser nesse lugar, mas sempre não nos esquecendo do resto da humanidade.
É como no respeito da diversidade do meio ambiente. Não adianta preservar somente as castanheiras se as demais árvores são destruídas e a castanheira sozinha não sobrevive dentro da floresta. Então, um precisa do outro. Isto que também nos ensina a nossa Mãe Terra. Muito bem. E aqui nós estamos vivendo, nos preparando para a COP, né? A COP, quer dizer, a ideia de pensar nessa Conferência Internacional do Clima, pensar que o clima, como tudo muda, porque o homem também está mudando, né? E pensar que essa corresponsabilidade depende de cada um de nós, né, irmã? Cada um de nós pode interferir no clima. Quer dizer, antigamente não se pensava nisso, hoje se pensa. O texto fala disso, dessa corresponsabilidade também? Com certeza. Como a COP30 é uma das motivações também para a construção desse texto base, a gente fala que essa mudança climática, esse encontro que acontece, né, para refletir sobre isso, ele é motivado justamente por essa crise socioambiental que nós vivemos. E que muitas vezes a gente acha que as inundações do Rio Grande do Sul, os grandes terremotos que acontecem em outros países, eles não vão nos afetar aqui na Amazônia, quando na verdade eles afetam, porque se eles afetam nossos irmãos, eles vão chegar também em nós. Então é um efeito que, infelizmente, às vezes a gente não toma consciência sobre a necessidade desse cuidado. Então, quando a gente aprende com os povos originários, inclusive a gente tem um relato interessante de uma professora indígena no texto base, bem na introdução do Agir Propor, que é justamente que os povos originários, os povos indígenas, eles não ensinam os filhos deles a falar. Eles ensinam os filhos a escutar. Primeiro eles escutam o vento, escutam os passarinhos, escutam o barulho das águas, para depois eles saberem que aquela palavra ali, ela tem um significado. Vento é aquilo que eu escutei, água é aquilo que eu escutei, aquilo que eu senti. Então, essa sensibilidade dos povos indígenas, ela é fundamental para a gente, porque essa mudança climática, se nós agora não começarmos a diminuir algumas práticas nossas ou até mesmo extinguir, nós vamos contribuir cada vez mais para aquilo que Dom Paulo nos falava. A Terra está muito quente e ela pode ficar num momento insuportável para a vida humana existir nesse planeta. Muito bem. E agora o agir. O agir é agir e... Agir propor. E propor. Como é que é o agir propor? Interessante. O agir propor, que é essa dinâmica da campanha, ela, como sempre, ela trabalha os 3 âmbitos. O pessoal é a nossa conversão pessoal. Se não houver essa conversão pessoal, é difícil a gente partir para a dimensão comunitária, para sensibilizar a comunidade e para sensibilizar a sociedade através de uma boa política, que é uma postura que o texto base apresenta para a gente também. Então, quando a gente pegar o texto base, aí é o convite, né, de que a gente realmente procure o texto base para fazer a leitura, nós vamos encontrar vários pontos de coisas simples, como desligar uma luz, desligar uma torneira, né, até o ponto de a gente ajudar na construção de projetos, inclusive para as nossas câmaras de vereadores, né, as nossas assembleias legislativas, para que os projetos realmente sejam de cumprimento, de respeito com relação às leis ambientais. É importante que nós façamos parte desses momentos, porque essas decisões dos nossos governos, elas impactam diretamente na nossa vida, no nosso cuidado com a casa comum. Então, Paulo, qual é a proposta que a igreja está fazendo para as paróquias? Qual é a sugestão para os párocos? É trabalhar em círculos, propor na catequese, como capilarizar isso nas paróquias? Meu lema episcopal é corações ardentes, pés a caminho. Se o coração não arde, os pés não andam. Então, tem muito a ver com as motivações, o entender a vontade de Deus para poderla realizar, né? Então, uma conversão realmente integral da pessoa que começa a partir do que eu acredito, né? E a partir dali, para uma mudança de mentalidade, consequentemente nós teremos ações concretas e práticas. Mas não adianta observar uma lei se a gente não entende o porquê, a gente vai observar até que tiver um vigia que está te olhando ou vai dar uma punição por causa que a gente desobedeceu. Então, primeiramente, motivar o porquê de uma mudança, né, de estilo de vida. E a pastoral de ecologia integral, que está surgindo, está gatinhando na nossa
na nossa arquidiocese vai nesta direção. Uma formação para depois juntos chegar a decisões individuais e comunitárias para ser realizadas durante o nosso dia a dia e também nas decisões comunitárias. Durante uma festividade pode surgir uma proposta profética, por exemplo, de não usar descartáveis ou de fazer a coleta diferenciada, mas precisa de uma colaboração de todos os níveis, por exemplo, eclesial, mas também aquele do município, por exemplo, que corresponde, por exemplo, numa coleta diferenciada, depois a reciclar aquele produto que foram selecionados. Tantas são as atividades, as propostas que começam do pequeno para tomar aquelas decisões também, aquilo que depende do mesmo Estado nas relações internacionais. Muito bem. Estamos terminando, irmão. Eu queria que a senhora falasse quais são os subsídios que a campanha está oferecendo, quem quiser encontrar. Muito bem. Então, nós temos, como todos os anos, a proposta, a campanha oferece um material próprio para as escolas. Então, da educação infantil até a universidade, nós temos a CF, com as nomenclaturas próprias de cada etapa de ensino. Nós temos o texto base, que é fundamental nossa leitura do texto base, e a proposta para as nossas paróquias que, de fato, a partir das sugestões de agir, a gente possa tomar como resolução de mudança de vida, estilo de vida. Nós vamos ter os círculos bíblicos, a CF em família, a Via Sacra, o texto da Ecologia Integral, é um convite que todos nós podemos fazer pessoalmente e também nos nossos grupos, A adoração eucarística, as celebrações penitenciais, a celebração ecumênica, os jovens na CF, está aí o empenho da juventude para nos ajudar a realização desses projetos em favor da ecologia integral. Nós temos um material próprio para a catequese, é bem interessante isso, a gente trabalhar essa temática da ecologia integral na catequese, na linguagem das nossas crianças e adolescentes. E nós temos aquilo que desde o ano passado a gente vem trabalhando, a economia de Francisco e Clara e a ecologia integral e as dádivas da Amazônia, que são subsídios próprios para a nossa realidade da Amazônia. Então, nós temos aí uma diversidade, uma riqueza para que realmente a gente possa viver bem a campanha da fraternidade. A gente conta com a participação de todos, essa sensibilidade ela deve chegar nos lugares em que ainda não chegou. E nós, cada vez mais, nos aprofundarmos sobre a necessidade de nós sermos guardiões da criação. Tá certo. E dia 13 de abril, que é o domingo de Ramos, vai haver a coleta nacional da solidariedade, tá certo? Quero agradecer aqui a presença do Dom Paulo Andreoli, nosso bispo auxiliar, e da irmã Rejane, desejar sucesso nesse trabalho e 30 segundos para as considerações finais. Dom Paulo, por favor. Então, a campanha da fraternidade é uma responsabilidade de cada um de nós e a partir do encontro de anteontem, cada paróquia foi sensibilizada para fazer algo de muito concreto. Eu quero concluir com um trecho da oração da campanha da fraternidade. Que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores de solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Amém. Depois, irmã Rejane, por favor. E nós não poderíamos deixar de falar sobre o hino da campanha da fraternidade, O hino fala sobre essa entrega da criação de Deus nas nossas mãos, que nós fazemos parte da criação de Deus, mas no sentido de cuidar, de guardar, de preservar a nossa casa comum. Então, eu convido a todos nós a cantarmos esse hino, mas meditando o que a letra nos diz. Foi entregue esse paraíso para nós cuidarmos, então precisa a gente assumir esse compromisso. Desejo um abençoado tempo da Quaresma para todos nós e uma campanha da fraternidade bem vivida de ações concretas. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos despedir mais de vocês e depois o Dom Paulo vai dar uma bênção final para nós, tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Até a próxima semana, mais uma Janela Aberta. Dom Paulo, uma bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Santíssima e São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa Quaresma para todos.